Hoje, o Elo é o Elo recebe um convidado que transformou amor, empatia e compromisso em ação concreta. Cris Moraes é pai, esposo, bacharel em Direito, professor concursado do município de Canoas e estudante de Medicina Veterinária. Há mais de uma década, ele dedica sua vida à proteção e defesa dos animais, uma causa que ultrapassa o campo profissional e se estende à vida pessoal. Cris é tutor de 33 cães e gatos resgatados e também o protetor mais votado da história do Rio Grande do Sul. Cris, seja muito bem-vindo. Faltou alguma coisa nessa apresentação? Muito obrigado pelo carinho. Não, acho que está praticamente tudo ali. Tem uma série de conquistas, né, que a gente conseguiu aí com dedicação para a causa animal, mas eu acho que está meio que tudo ali. Tá correta a apresentação. Agora a gente fala sobre essas conquistas, então, ao Isso. longo da entrevista. Perfeito. Cris também foi o primeiro secretário de Bem-Estar Animal de Canoas, vereador eleito em 2016, reeleito em 2020, com um crescimento impressionante. E em 2022 tornou-se o protetor mais votado do estado, com 16.858 votos. Cris, olhando para essa trajetória, que começou muito cedo, mas já acumula muitas conquistas, como é para você, alguém tão jovem e já carregar uma história de tanta representatividade, de tanta responsabilidade com essa causa? Acho que nem tão jovem assim, né? Claro que sim, a gente tem quase a mesma idade, então é Então jovem. somos tão jovens. A responsabilidade, eu sinto que ela tem o mesmo peso desde sempre, porque desde o início, o fato de lidar com vidas, o fato de transformar aquelas vidas que não têm voz na imensa maioria das cidades, me trouxe uma carga de responsabilidade muito grande. E eu acho que isso é um dos elementos, um dos ingredientes de nós termos tantas conquistas na causa animal, de poder focar praticamente único e exclusivamente na causa animal. Eu sou um parlamentar, depois de ser protetor, né, eu sou um parlamentar que não recebe pedido de troca de lâmpada, por exemplo. O vereador, ele tem o hábito, as pessoas têm o hábito de mandar mensagem, de entrar em contato, troca de lâmpada, o esgoto, o asfalto, tudo. E eu é só pedido de ajuda para bicho. É castração, é atendimento, é uma carona, é uma coleira seresto, é uma medicação. Então, pela tua caminhada, a comunidade já te reconheceu. Esse é o representante da causa animal. Muito. A cidade de Canoas, assim, tanto que o reconhecimento veio em 5.414 votos na última eleição, né? É muito voto, sabe? Representa mais de 3% do número do universo de eleitores naquele momento. E, claro, isso é resultado de muito trabalho, né? Eu costumo dizer que os votos é do trabalho, os votos não são meus, né? É do trabalho, da dedicação, do quanto a gente se empenhou para ajudar os animais. Passamos pela pandemia, passamos pela enchente, o que foi aquilo, sabe? E o foco sempre foi a causa animal, e cada vez que a gente passava por uma tragédia, ou cada vez que a gente passava por uma eleição, ou cada vez que se reiniciava um novo serviço no Centro de Bem-Estar Animal, a gente percebia a nossa importância, né, dos protetores e de ter um representante da proteção na Câmara dos Vereadores, e percebia, olhando para trás, a gente via como é que se fazia antes de ter um centro de bem-estar animal, antes de ter controle populacional, antes de ter atendimento. Não se fazia, né, Cris? Não se fazia nada, e os animais padeciam e sofriam tanto. Eu acho que isso e o reconhecimento do nosso trabalho também é consequência de uma carência muito grande que nós tivemos durante praticamente as vidas totais de todos os municípios. É a mesma situação lá em Guaíba, né? Quando o prefeito Maranata, né, assumiu em 2021, não tinha nada. E agora, olhando o trabalho, tudo que já se conquistou, né? A secretaria, a questão das castrações aumentou absurdamente. A gente antes fazia 100 castrações, não sei quantos mil anos, né? Sim. Não, agora a gente faz em um dia. Pois então, a gente fez essa mesma reflexão conversando sobre a causa. Mas e todos esses anos, como que os animais, eles não tinham proteção nenhuma, né? Essa é a verdade. Não tinha nenhuma política pública, não tinha nada, não tinha nada, né?
E hoje não tem mais como a gente imaginar não ter mais esse cuidado com os animais. E a cidade de Guaíba ainda teve, preciso fazer um adendo, né? A cidade de Guaíba ainda teve a sorte e a competência do prefeito de olhar para uma pessoa que trabalha muito, que conhece e sabe pegar quando não tem nada e transformar em política pública, que é a secretária Fabiane Borba, né? Que está lá, fantástico o trabalho dela, incontestável. Ela tem muito conhecimento, assim, mesmo de como iniciar, implantar a política pública, que era o que a gente precisava, né? A gente precisava desse trabalho. Cuidar de 33 cães e gatos é quase uma missão de vida. Em que momento essa conexão com os animais deixou de ser apenas afeto e se tornou uma causa pela qual você luta todos os dias? Desde eu cheguei uma época na minha casa, num terreno padrão da cidade de Canoas, com 54 bichos em casa. Não era um sítio. Entre cães e gatos tinham 54 animais. E ali eu percebi que a gente precisava de algo a mais, assim. Eu percebi que eu não podia ter aquela quantidade de animais. Eu não tinha como. Não tinha como. Hoje eu só tenho 33, né? Então é menos, mas todos aqueles foram adotados. Só que a demanda ainda ela continua batendo na porta, né? E como por ter criado a política pública de bem-estar animal, por sempre ter atuado na proteção e saber que centros de bem-estar animal não são depósito de animais e que isso não é resolver tirar um animal que está na rua, um cão comunitário, e colocar em um abrigo 2x2, disputando água, abrigo, com a liderança, atenção. Isso não é o caminho. Então, por isso a gente foca na questão do controle populacional, né, para que nós não tenhamos mais protetores com 100, 120, 180. Em Canoas tem casos de protetoras com 140. 180 animais é muito bicho, sabe? É muita coisa, realmente. Sabe que falasse na enchente, né, na questão dos abrigos. Durante a enchente, né, o gabinete da primeira-dama, ali com todas as secretarias, a gente ficou na coordenação dos abrigos, né, organizar os abrigos, cuidar da alimentação, né, das roupas, toda a infraestrutura. Mas eu acho que o abrigo que mais me tocou e que me deixou mais triste foi o dos animais. Sim. Foi o dos animais. Porque quando a gente entrou, a gente queria falar com eles, a gente queria fazer um carinho, a gente queria, né, demonstrar que a gente estava ali com eles, que logo eles iam voltar, né, para os seus tutores. Mas alguns a gente falava, eles não levantavam o olhinho, né? A maioria, assim, vinha com o rabinho, né? A gente queria fazer um carinho, eles ficavam felizes, mas alguns não se mexiam. Eles estavam tão tristes naquele lugar. E foi exatamente isso que eu pensei. Gente, eles ficam todos juntinhos aqui. Claro, estão protegidos para aquele momento. Mas imagina ficar sempre. É momentâneo, né? Aquilo ali era momentâneo. Eu costumo dizer a respeito do abrigo, de colocar um animal naquele abrigo. Porque os animais hoje sofrem tanto por negligência nossa. Por negligência nossa. Nós, por muito tempo, não fizemos política pública de bem-estar animal. Né? Hoje a gente corre atrás e faz, e eu acho legal pra caramba isso, sabe? A gente criar a política e alcançar a atenção para eles. Mas eles já sofrem por isso. Eles são penalizados pela nossa negligência do passado. E tirar eles deste habitat e colocar preso, tu tá condenando aquele animal a ficar preso, muito provavelmente a vida inteira, prisão perpétua, né, naquele espaço. Não é diferente de uma cadeia. Tem água, tem comida, muito pouco lazer, né? E aí as pessoas que botam em abrigos, que têm abrigos grandes, acabam fazendo isso, condenando ele pela segunda vez. Então ele foi negligenciado, sofreu por isso, e aí por conta disso, ele vai ser condenado a ficar preso o resto da vida, sabe? E eu acho que esse é um dos motivos maiores que me afasta, assim, da ideia de que os municípios têm que ter abrigos enormes, que os animais têm que estar ali. Não, a gente tem que trabalhar a tolerância na sociedade. As pessoas têm que ser tolerantes com os animais, sabe? Cão comunitário, no início, lá em 2009, 2010, quando surgiu a expressão, parecia um tanto seletivo e que
a política queria se eximir da responsabilidade de abrigar. Mas ficou tão forte essa expressão e ela faz tanto sentido hoje, para mim principalmente, pelo fato de tu condenar aquele animal a ficar preso o resto da vida. Então é muito melhor, se me perguntar, Cris, ó, tem aquela esquina ali, te largo ali, um papelão, água e comida e tu te vira. Ou eu te largo aqui, nesse lugar aqui, onde tu vai ter uma cobertura, tem uma caminha, coisa ali, mas tu não consegue sair desse 2x2. Me deixa solto, que eu me viro, sabe? Eu faço essa relação, assim, eu acho que os animais também pensam dessa forma. Eu acho que, assim como para nós o maior bem é a liberdade, eu acho que tirar a liberdade... exatamente isso quando tu falava. Imagina eu ia gostar de ficar presa, eu Mas, amo a minha liberdade, Deus, eu amo o meu direito de nenhum. ir e vir, de poder conviver com pessoas, de me relacionar. Então a gente precisa fazer essa reflexão. Hoje a gente vai aprender, pessoal, aqui a refletir sobre causa animal. Não é uma pauta que a gente conversa todo dia, a gente não tem tanto conhecimento, a gente é bem sincero em dizer isso, por isso que a gente precisa conversar com quem trabalha para que a gente possa também abrir a nossa mente e enxergar essa realidade que vocês convivem, né? Vocês protetores convivem todos os dias. Ser tutor de tantos animais exige amor, mas também exige estrutura, rotina, sacrifício. Como que é o dia a dia desses protetores que têm animais em casa? Eu procuro sempre uma forma de justificar o fato dos protetores terem tantos animais. Sempre os trato com a devida importância, né? Mas eu sinto na pele o quão difícil é. Eu às vezes brinco, eu queria tanto ter um cachorro, mas um só, não 33, sabe? Eu queria ter um comigo ali para eu poder dar toda a atenção e carinho. E acaba que a gente não consegue dar atenção, carinho, qualidade de vida para todos. Eu reconheço isso, sabe? Eu não consigo. A Dasha tem mais atenção do que o Tortilhas. É fato na minha casa. Os gatos, o Fábio Assunção, tem muito mais atenção do que a Tina. Porque ela se esconde, eles ficam no gatil, eu não consigo dar atenção para todo mundo, sabe? E assim é a vida do protetor. E com um quê a mais. Eu sei que todas as pessoas sentem. Eu sei que sentimento, inclusive, é uma coisa que independe da vontade da gente. Sentir é muito maior do que a gente querer sentir. Só que o protetor, ele sente numa intensidade absurda. Então, o protetor, ele sofre no resgate, ele sofre no cuidado, ele sofre na adoção, pela dúvida se aquele animal que ele está encaminhando para adoção não vai ser negligenciado, não vai ser perdido. Sabe? Nós estamos trabalhando, inclusive, se tu me permitir, eu quero dar um recado para Eldorado. Claro! Nós estamos trabalhando lá em Canoas com um cãozinho secretário que vivia numa escola e a diretora encaminhou ele para adoção, sem falar com a comunidade. Ele foi adotado, diz ela que foi para Eldorado, ele fugiu do local. Sem referência, ele não sabe onde ele está nas ruas de Eldorado, né? Então eu vou, inclusive no meu Instagram, eu vou postar agora as fotos, coisas, para ver se a gente consegue chegar nessas pessoas. E aí aquele grupo de protetores, olha, eles além de fazer o resgate, além de cuidar dos animais, além de correr atrás para ração, para comida, fazer brechó, pedir, fazer rifa, fazer eventos, eles ainda têm essa dúvida agora, os protetores daquela comunidade, aonde é que está o secretário? Está sofrendo? Foi atropelado? Está vivo? Está morto? O que acontece? Sabe? Então, a vida do protetor, ela é muito sofrida. Ela é muito sofrida. E, assim, eu acho que os municípios, o Estado e a União precisam, urgentemente, dar o devido valor para essas pessoas que abdicam das suas vidas, abdicam das suas amizades, abdicam das suas famílias, e eu falo por experiência própria. Quando eu tinha 54 animais em casa, não recebia visita. Primeiro porque eu não queria, que ia atrapalhar, dar latição, atrapalhar a vida dos meus cachorros. E segundo que as pessoas não iam na minha casa também, porque não tinha lugar para tu sentar que não tivesse pelo. Tava limpo, a gente está sempre limpando, sim, mas tu sentar sem um pelo não tinha. E assim é a vida dos protetores deles. Então, é muito sofrida. E para encerrar, eles fazem um serviço essencial, de qualidade,
fazem com amor que a municipalidade deveria fazer. A gente precisa também avançar nisso. Isso, muito. Né? A gente precisa muito avançar nisso. Eu percebo pela tua fala, assim, muito amor, né? Muito amor. Muita abnegação, né? Mas também muito sofrimento. Agora tá me fazendo pensar sobre isso. Sobre esse dia a dia sofrido de te deixar em segundo lugar, né? Para cuidar daquelas vidas que precisam de ti. Aproveitando a tua resposta, então, sobre o dia a dia, vamos falar um pouquinho sobre sua vida política. Canoas foi pioneira com o Auxílio Protetor, uma política inédita no Brasil. O que mais te orgulha nesse projeto e que desafios surgiram para torná-lo realidade? Sim, a gente, inclusive nós, né, o gabinete, a gente fazia eventos. Eventos, arrecadava recurso e distribuía com as protetoras. 95, 96% das pessoas que lidam com animais são mulheres. São protetoras. Então eu não consigo dizer protetores, são protetoras, né? As gurias, que nem eu chamo. E a gente arrecadava e encaminhava para o Instituto Faço pelos Animais e distribuía com as meninas. Isso antes da pandemia. E aí vem a pandemia. Lockdown. Todo mundo em casa. Não tem como fazer evento. E nós com 78 protetoras que a gente conhecia, fora as que não estavam no radar. E como é que faz para ajudar essas mulheres? Que tem um monte de bicho. Não tem mais como fazer evento, não tem mais como sair. Então a gente fez a provocação para o prefeito Jairo na época e no primeiro momento ele se pôs a pensar e vocês têm razão. As pessoas fazem o trabalho que a prefeitura deveria fazer, a gente está fazendo, mas não é o suficiente, nunca é o suficiente. Precisa da ajuda das Precisamos protetoras. da ajuda da mão de obra qualificada, um amor que a gente fala, então vamos alcançar. E aí a gente já alcançou R$350 por mês para cada protetor. E claro, aí veio junto o carinho do serviço municipal, como nós já tínhamos uma estrutura, um centro de bem-estar animal, com 2 blocos cirúrgicos, com sala de preparo e pós-cirúrgico, consultório, que eu construí de 2013 a 2015, a gente inaugurou em 2015, quando eu era secretário, a gente já alcançou para elas também, então, uma certa facilidade. É protetor? Tem um número X de castrações, né? A prioridade no atendimento quando cirurgia, quando pegou um animal na rua. Então, com isso vem um pacote de benefícios muito pequeno, eu reconheço que é muito pequeno, mas, como tu disseste, né, foi pioneiro no Brasil. Sim, precisa dar o primeiro passo. Isso, hoje a gente avança, hoje a gente tem políticas, tem municípios, inclusive, que estão à frente da cidade de Canoas, e eu bato palmas, acho legal, e tem mais é que trabalhar para que a cidade de Canoas melhore, né? Não posso desmerecer o município só porque não é a nossa cidade, mas tem política pública de alcançar, eu chamo de carinho, porque nada melhor do que para retribuir um carinho do que um outro carinho. Nada melhor do que para retribuir um abraço do que um outro abraço, né? Então, essa atenção, esse carinho que a municipalidade alcança lá para a cidade de Canoas, para os protetores, me orgulha nesse sentido, né? E me fortalece a questão de que nós precisamos, sim, de recurso, nós precisamos melhorar e nós precisamos dar a devida atenção para essas pessoas. Eu me orgulho muito desse projeto, sim, do Auxílio Protetor. A gente falou já um pouquinho sobre os cães comunitários, né? E aí a lei do cão comunitário é um exemplo de convivência harmoniosa entre a cidade e animais. O que você aprendeu sobre empatia e cidadania com essa experiência? Nós vivíamos um momento bastante delicado e isso foi 2017, 2018, 2017, o início de 16. Quase 10 anos atrás, então. E o prefeito de Porto Alegre queria tirar umas casinhas num condomínio perto dos Correios. E fez todo um movimento para retirar aquelas casinhas de cães comunitários e Canoas não vai ficar assim, Canoas não vai deixar, e nós apresentamos então um projeto de lei, que já tinha a lei 13.193,
né, que institui o conceito de cão comunitário no estado do Rio Grande do Sul e proíbe a eutanásia de 2009. Mas nós precisávamos avançar. E aí nós criamos, então, a lei do cão comunitário que autoriza o contribuinte a colocar comedouros, bebedouros e abrigo na frente da rua para aquele cão que já é comunitário e já tem vínculo com aquela comunidade. Né? Então a gente conseguiu tudo ali. E aí envolvia o Centro de Bem-Estar Animal. O animal saudável, castrado, com atenção, com referência, casinha, podia ficar ali. Não sair de dentro de casa e ir para a rua. Aquele que já estava ali. Sabe? Já tinha um vínculo com aquela comunidade. Exatamente. Então a gente trabalha, né, fortemente a questão do cão comunitário em Canoas desde 2016. E por incrível que pareça, isso diminuiu conflito de vizinhos. Porque antes, a protetora colocava a casinha, o outro vizinho ali, que era o, sei lá, o machão da rua, ia lá, não pode ter cachorro aqui, não sei o quê, tira esse cachorro daqui, tira essa casinha, tocavam fogo, tocavam fora as casinhas, para o cachorro não ficar ali. Quando a gente traz a lei, quando a gente positiva uma ação já da comunidade, o jornal divulga, minha rede social, a prefeitura de Sopá, agora não pode mais tirar as casinhas, ó. Esse louco lá do Cris fez uma lei que autoriza as casinhas. A gente conseguiu conviver muito melhor, assim, com uma... Evitar esses conflitos. Exato, porque cães nas ruas, prefeituras sem controle populacional, acaba que os animais geram problemas, conflitos de vizinho, acidentes, contaminam o meio ambiente, sim. Né? Por isso que a gente fala tanto em controle populacional. Problemas de zoonose, a gente está com um boom de esporotricose na cidade de Canoas, e é a região metropolitana inteira com boom da esporotricose. E quando deu a enchente, o fungo se espalhou. Quando ele desceu, quando a água desceu, o ambiente ficou extremamente favorável, quente e úmido. O fungo se proliferou de uma maneira extraordinária, sabe? E a gente tem muitos gatos com esporotricose. Então, quando a gente fala em controle populacional, a gente fala em castração, em menos oferta de animais nas ruas. Logo, as pessoas que gostam de animais vão ser beneficiadas porque vão ver menos sofrimento. E as que não gostam, também, porque vai ter menos oferta de animais nas ruas. Então, a comunidade inteira sai ganhando quando uma prefeitura olha para os animais e tem a política pública correta, certa, assertiva, né, resolutiva, na verdade. Mesmo que seja a médio, longo prazo esses resultados, a gente sabe que ali na frente a gente vai ter esse resultado. Sim. Falando sobre atrocidades com os animais. O fim gradativo das carroças foi um marco em Canoas. Como equilibrar o cuidado com os animais e o olhar social para as famílias que dependiam deles? Nós percebemos, eu percebi, e isso não é uma percepção só da cidade de Canoas, as pessoas que circulam nas carroças são pessoas vulneráveis socialmente, né? São pessoas, eu costumava dizer que em Canoas, são pessoas que não conheciam direitos trabalhistas básicos, férias, descanso remunerado, 13º, sabe? Um terço de Isso é muito férias. Longe da realidade dela. Isso, mas não conheciam isso, né? E a única coisa que eles conheciam era subir na carroça e fazer a coleta, certo? Só que aquele animal, ele não escolhia estar ali. O cavalo, ele não escolheu estar ali. Muito embora tenha pessoas que digam, o cavalo nasceu para ser montado e para puxar carroça. Na minha opinião, não. Ninguém nasceu para ser escravo, né? Para ser escravizado. Então, a gente pensou o que na cidade de Canoas? Vamos chamar estas pessoas. Nós tínhamos um estudo de 2009 que dizia que nós tínhamos em torno de 600 famílias que se utilizavam de carroça na cidade de Canoas. Para nossa surpresa, quando a gente começou a implementar, eram menos de 150. Que então, maravilha. Era menor o tamanho do problema, né? E aí, o que a gente fez? A gente conseguiu alcançar curso de qualificação, a gente conseguiu fazer com que as crianças descessem das carroças e fossem para as escolas. Nós tínhamos, eu usava uma expressão que nós tínhamos idosos de 35 anos pilotando carroças, porque o camarada desde pequeno pilotava carroça, né? No sol, na chuva, no frio, tu imagina a aparência, isso, sofrido. Então eram idosos de 35 anos. E aí a gente conseguiu que eles saíssem, que eles fossem inseridos no mercado de trabalho
e nós conseguimos aposentadoria para esses 127 cavalos. Foram 127 cavalos que foram retirados, foram chipados, foram encaminhados para a devida aposentadoria. Alguns ainda vivem no abrigo, né, que foi criado para os cavalos irem, até mesmo porque depois nós tivemos algumas pessoas que não respeitaram a lei, então o cavalo foi retirado da carroça, só que eles já não podiam mais participar do programa, e eles recebiam também cesta básica e R$ 2.000 por mês durante um tempo. O prefeito, inclusive, quando terminou o prazo, ele alcançou mais um tempo para que essas pessoas pudessem ali minimamente se manter, né? E a oportunidade ali de trabalhar em panificação, auxiliar de obra, as mulheres, fazer outro tipo de atividade, né? Atividade que quisesse, mas tinha uma série de cursos que as pessoas podiam se qualificar e se inserir no mercado de trabalho formal, sabe? Conhecer direitos básicos que eles não conheciam. Então, transformação na vida dessas pessoas. Exato. Isso é impressionante, né? Tem um específico, que foi o primeiro que a gente fez contato, que é o Adriano. O Adriano e a mulher dele, cada um tinha uma carroça. Eles não estão mais nas carroças. E eles progrediram socialmente muito. O Adriano trabalha, a esposa cuida dos filhos, sabe? Também trabalha, continuam fazendo a reciclagem, mas não utilizam mais a carroça. E junto nesse alcance para as famílias veio uma bike com uma carretinha. Então, se tu quisesse continuar fazendo a tua coleta, que são extremamente importantes, né? Tu sabe bem, questão, a pessoa, né, que faz a coleta, ela é um ativo social, um ativo socioambiental gigantesco. Né? E ela, exato, e quem quisesse podia continuar, mas aí sabia a hora que estava cansado, a hora que tinha que comer, a hora que tinha que voltar para casa. Né? Não vivia ali à mercê de um chicote e um arreio, porque, mas é só uma carroça. Não é só uma carroça. Tem o varão da carroça batendo na barriga, cortando, tem um freio na boca, um ferro que vai na boca, que puxa o cavalo para trás, o cavalo para empurrar a carroça. Sabe? Tem um sofrimento muito grande nessa questão do cavalo na carroça. Nem falo na questão da montaria, porque existe como tu montar sem botar o freio na boca. Né? Mas na carroça é extremamente humilhante, degradante, assim, sabe, para aquele ser vivo. Que gratificante poder ver uma política pública sair do papel e se tornar realidade na vida das pessoas e ver elas terem as suas vidas transformadas. Imagina tu ter a oportunidade de se capacitar, de ter um trabalho, de sair daquela situação, progredir. Isso realmente faz toda a diferença para a comunidade. Fico imaginando assim a mudança na vida dessas pessoas. Canoas registrou um aumento de 250% nos atendimentos da Secretaria de Bem-Estar Animal, o que mostra resultados concretos. Na sua visão, o que falta para que outros municípios sigam esse exemplo? O que a gente tem de desafio? Por que essa política que está dando certo há tanto tempo em Canoas, por que ela não se espalhou por todo o estado ainda? A grande maioria dos prefeitos que eu dialogo reclama, e com razão, né, que não tem amparo no Estado e não tem amparo na União. Né? A verticalização de política pública, como acontece na política pública de educação, como acontece na política pública de saúde, a gente precisa disso, assim, sabe? Os municípios, a responsabilidade é do prefeito, sim, mas tu sabe bem que não se trabalha sem recurso. Né? Então, a gente precisa de política pública verticalizada. A União, em que pese já tenha avançado bastante, na pessoa da Vanessa Negrini, lá no Ministério do Meio Ambiente, avançou significativamente com os pró-patinhas, com simpatinhas, com recursos para chipagem. Agora são 267 milhões que vão ser distribuídos para o Brasil para fazer castração. A gente ainda precisa avançar muito, porque foram séculos de negligência na política pública de bem-estar animal. Então a gente precisa muito avançar. Eu acho que isso é a base, assim. Eu acho que não falta protetor, não falta ideia, não falta demanda, não falta vontade nos prefeitos. Alguns faltam. Alguns faltam, tá bom. Alguns faltam. Mas a grande maioria dos prefeitos não falta vontade, porque eu não acredito que uma pessoa vá se candidatar para ser prefeito e não vai querer resolver problemas da cidade.
tem que ser a característica do prefeito, tem que gostar de Exato. resolver problema, né? Então, o que falta mesmo é política pública verticalizada, né? Precisa dessa união de todos os entes. E nós temos outros estados ali que avançaram significativamente na condição de política pública de bem-estar animal, sem a verticalização, mas aí tem um deputado federal que alcança emenda. São 60 milhões em emendas. Tem um parceiro. Né? Exato, são os parceiros ali, sabe? E a gente precisa avançar, eu acho que nesses dois segmentos, assim, para a gente poder construir com os prefeitos. E os prefeitos têm que entender que o protetor é uma mão de obra extremamente qualificada. E ele é parceiro da prefeitura, em que pese cobre. E a gente cobra mesmo. E às vezes a gente cobra pesado, porque a gente está vendo a negligência, a gente está vendo que não está avançando. Né? Mas os prefeitos que souberem lidar conosco, a gente só quer carinho, atenção e retorno de política pública. É isso que a gente busca. Então nós somos o melhor parceiro, um ativo assim, de parceria dos prefeitos para resolver o problema dos animais nas cidades. Além disso, você foi quem levou o tema da proteção animal para as escolas. Como a educação pode transformar a relação das próximas gerações com os animais? Eu sou alfabetizador de profissão, né? Minha primeira graduação foi o magistério, e sou concursado do município de Canoas, e costumo dizer que tem dois movimentos, tem dois segmentos que transformam vida. Um é a política bem feita e a outra é a educação, sabe? E tu levar a política de bem-estar animal para as escolas, tu sim vai gerar, vai proporcionar uma geração que vai olhar para os animais de outra forma. Nós iniciamos lá em Canoas, eu indo para as escolas, fazendo palestras, aplicando didáticas para produzir material, para que aquele material ficasse na escola, dinâmicas com os alunos, produzindo, retalho, colcha de retalho dos desenhos, fazendo desenho, fazendo exposição, porque tudo aquilo ali fazia com que a comunidade escolar também visse, esses alunos aqui estão lidando com os animais. Teve uma época que a gente implementou Canoas é o Bicho, que era nas escolas, e aí a gente fomentou os animais que já tinham, que já estavam lá, levava para castrar, botava nome, casinhas, você dava um banho, sabe? Então a gente iniciou assim, e hoje é uma realidade em que pese não seja um projeto de lei, não é uma lei aprovada, inclusive a gente vai discutir agora, na semana que vem, um veto, porque em parceria com o vereador do Progressista, lá a gente apresentou um projeto de lei que cria, alcança ali para a escola o tema meio ambiente e animalista, de forma transversal nas escolas. E aí recebeu um veto, porque a PGM entende que não é o caminho, que o vereador não pode fazer esse tipo de proposta. A gente estudou bastante, nós não somos, pelo menos nós dois, mas não somos vereadores de pegar qualquer projeto e alcançar. A gente estudou bem e sim, a gente pode, então vamos discutir esse veto com o prefeito agora. Mas, independente do projeto de lei, é uma realidade nas escolas. Não 100%, mas a imensa maioria das escolas de Canoas trabalha o tema proteção, direito e bem-estar animal. E a receptividade das crianças é maravilhosa, maravilhosa, né? Eles amam os animais, tem muito amor, a gente só precisa manter eles com esse amor vivo no coraçãozinho e sabendo cuidar e produzir mais tarde, eles serem vereadores, deputados, prefeitos, que vão trabalhar, né, com política pública, né? Eu fui 2 anos presidente, né, da Câmara, 23 e 24, e a gente implementou em 23, final de 23, o vereador Mirim. E para meu espanto, não, eu já sabia que ia ser assim, mas a grande maioria dos projetos são voltados para a causa animal dos vereadores mirins, assim, muito legal assim, trabalhar. Muito legal, uma sementinha no coração deles, né? E o que na sua trajetória mais te emocionou? Aprovar uma lei, resgatar um animal ou ver uma comunidade se mobilizando pela causa? O que mais te tocou? Bah, que ótima pergunta dele. Tudo é maravilhoso, né? Aprovar uma lei é maravilhoso, resgatar um animal é maravilhoso e ver a comunidade se mobilizando. O que mais te emocionou? Eu acho que assim, eu acho que o que mais me emocionou foi poder
latir dentro da Câmara e fazer com que os pares políticos ouvissem. Porque antes nós latíamos do lado de fora. Quando eu entrei para a Casa Legislativa, que eu comecei a latir, o meu latido ficou muito mais alto, deu muito mais eco, a imprensa repercutiu, e isso eu acho que foi o estupim, assim, sabe, quando a gente acendeu... A virada de chave. Exato, aquela virada de chave. Eu acho que o que me emociona é isso, é ter... e junto todos esses elementos que tu trouxeste, né? Claro, o resgate, ele não tem como não emocionar, porque... Pô, tu tira um animal que está na iminência de morrer e alcança ele saudável para uma família, dá uma segunda chance, sabe? A comunidade junto... Abraçar a causa também é isso algo também é mágico, sabe? Mas eu acho que o fato dos protetores estarem dentro da Casa Legislativa, isso é o que emociona bastante, assim, porque eu vejo isso como resultado e resposta a feedbacks muito positivos das pessoas. Então, tu és um defensor de que tenhamos mais vereadores, mais deputados estaduais, mais deputados federais, prefeitos apaixonados pela causa. Eu trabalho muito para isso. Eu tenho frentes parlamentares, inaugurado frentes parlamentares regionais pelo estado inteiro, com o objetivo de dar força para quem já é vereador, e pelo menos um protetor em cada cidade, porque em 28 a gente vai minar o estado do Rio Grande do Sul de protetores vereadores nas câmaras. Então aí, ó, você que tem o sonho de ser vereador, que é apaixonado pela causa, ó, o Cris é um parceiro para te incentivar, para estar junto contigo, para te ajudar nesse caminho. Que bacana, porque a política transforma. Eu concordo com o Cris, a política transforma, e quando a gente entende isso, que a gente precisa de pessoas boas, com boas intenções, que gostam de trabalhar, com um coração genuíno mesmo, ali para transformar aquela política pública do papel em realidade, isso é transformador. É o que nos move, né? Sim. É ver acontecer. A gente queria agora que tu dividisse com a gente uma história, uma mensagem que te motiva e que pode motivar o pessoal que está lá em casa também a trabalhar por essa causa. Acho que um dos feitos mais importantes do mandato, Daisy, foi o resgate do cavalo caramelo. Nós, no fundo da Matias, nós com 2,80 metros de água, e aquele cavalo em cima de um telhado ali há 4 dias, e a gente não sabia aonde era, a gente não conseguia encontrar, a gente procurava e não sabia onde era, porque só via um telhado e uma parede de uma casa de 2º piso. E aquilo começou a tomar força na imprensa mundial, e aí a gente saiu 6 horas da manhã, num barco, e fomos para Matias, pro final da Matias, e dizendo, a gente não vai voltar enquanto não achar o cavalo. Aí nós chegamos lá, nós conseguimos encontrar ele, tinha uma marquise do outro lado, a gente sobe para cima daquela marquise e pensa, e agora, o que faz? Nós com 4 pessoas no barco. E aí, para nossa sorte, passa 2 barcos com um capacetinho amarelo, e eu tava, sei lá por quê, com um apito na mão, e apitei, e os bombeiros também estavam procurando o cavalo caramelo. E aí eles subiram, eu disse, não, o que vocês vão fazer, né? Eu me apresentei, é responsabilidade minha, tá na minha cidade, eles eram de São Paulo, e aí o comandante dos bombeiros era veterinário, e disse, então tá, Cris, assim, ó, o que a gente pensou em fazer? A gente vai se aproximar, a gente vai botar uma boia no pescoço, a gente vai botar uma boia nele. Eu disse, não, peraí, ontem tentaram pegar um cavalo com uma boia e ele não conseguiu expandir o tórax, parou de respirar e morreu. Ele disse, não, aí é que tá, a gente vai botar primeiro no pescoço, é uma boia fina, depois a gente vai botar aqui embaixo das pernas dele, e aí então a gente vai sedar e a gente vai colocar ele dentro de um bote, vamos acessar ele, vamos colocar um soro a correr, fazer soroterapia, e ele vai andar. Aí eu perguntei, tá, mas ele vai andar 4,5 km sedado? A 10, 15 km por hora? Aí ele perguntou, o senhor vê outra forma? Não tinha outra forma. Então a gente se conseguimos chegar nele, fizemos tudo isso e conseguimos chegar lá no centro da cidade
com o cavalo caramelo, foi para Ubra e vive bem. É símbolo de resiliência do estado do Rio Grande do Sul. Sim, bacana. Por isso que a gente também está planejando um papo local lá com ele, lá em Canoas, lá na Ubra, para conversar com quem cuida dele hoje, Maravilha. como que ele está lá, a gente vai mostrar para vocês logo em seguida. Cris, eu nem sei como te agradecer, né, todo esse tempo que tu dedicou a ficar com a gente aqui. Eu sei que tu tem 1001 atividades, né, um vereador muito atuante em Canoas, então aqui a gente quer te agradecer muito por esse tempo aqui, por todos os ensinamentos, por toda a tua experiência, mas principalmente pelo teu amor com os animais. Isso faz toda a diferença na vida deles e nos inspira. Me emocionei com a história do Caramelo, apesar de ver tantas vezes pela TV, quando a gente conversa com alguém que estava lá envolvido, estava lá com ele, do ladinho dele. Eu fiquei emocionada e te agradeço muito por ter estado conosco. Também quero te agradecer. E se alguém está assistindo e não me segue ainda, por favor, siga lá no Instagram, @protetorcrismorais. Ajude a gente a transformar o estado do Rio Grande do Sul, e esse é um agradecimento que eu quero fazer para ti também, por nos ajudar a transformar o estado do Rio Grande do Sul em um lugar melhor para nós e para os animais. Muito obrigada. Que conversa inspiradora. O Cris Morais ele nos mostra que o amor pelos animais pode se transformar em políticas públicas reais que mudam vidas, tanto de quem protege quanto de quem é protegido. E falando em amor e dedicação, no próximo bloco nós vamos conhecer de perto o trabalho de uma ONG que vive essa causa todos os dias com muita garra e coração. Agora a gente vai para um breve intervalo então e já voltamos. Pra saber de tudo ela é o elo. Pra saber de tudo ela é o elo. Olá pessoal! Hoje eu estou num papo local muito especial na zona sul de Porto Alegre, conhecendo o trabalho do Abrigo do Gasômetro. É uma ONG que cuida de animais. E a gente vai conversar então com a Cássia Simon. Ela é a vice-presidente da ONG. Seja muito bem-vinda, Cássia, no nosso programa, porque eu é que estou aqui na tua casa. Olá, tudo bom? Sejam bem-vindos vocês. Obrigada pela visita. Cássia, vamos começar então contando como que surgiu a ideia de criar o Abrigo do Gasômetro. A gente montou o hospital de campanha que tinha lá na orla do gasômetro, e com ele a gente viu a necessidade a gente era um ponto de recebimento. Então os animais chegavam do rio, da água, a gente dava os primeiros socorros, os primeiros atendimentos e encaminhava eles para outros abrigos parceiros, que de fato eram abrigos na época. E com o fim dos resgates e da enchente, esses abrigos temporários começaram a querer devolver esses cães, a fechar, eram abrigos temporários, né? Então a gente viu a necessidade de virar um abrigo, então, também temporário na época, porém, para juntar e dar um destino para essas vidas que a gente resgatou. E nisso a gente se deparou com a escassez de o que fazer com os cães de rua, o que fazer com os cães que são abandonados, que são maltratados, ou com os próprios cães da enchente que não conseguiram um lar. E com isso a gente decidiu virar uma ONG e virar um abrigo permanente. E muitos animais que foram resgatados na enchente, que provavelmente tinham seus tutores. Os tutores voltaram para buscar? No nosso caso, com a gente teve apenas 10 devoluções. Infelizmente, tiveram tutores que falaram para a gente achar outros lares, tiveram tutores falando para a gente eutanasiar os animais, porque não queriam mais, e a grande maioria só aproveitou a oportunidade para abandonar. E hoje em dia a gente tem 90% do abrigo é composto por animais da enchente de 2024 ainda. Esses que vocês estão vendo na rua, aqui com a gente solto, quase todos eles são da enchente de 2024. A Ivy é uma delas. A Ivy é uma lindona, pessoal. Ela foi nos receber, eles são todos muito acolhedores. Ui! Romário! O Romário, ele chegou e foi o primeiro a me abraçar. Assim, ó, a coisa mais querida. E ele salta muito, ele é atleta. Então ele vem dar uns beijos e uns abraços na gente. Mas agora então eu vou te convidar, na verdade, para nos acompanhar, que a gente vai conhecer o espaço aqui com a Cássia. Vamos lá, Cássia? Vamos lá?
bebê aqui, Cássia. Tem um bebê. Temos um filhotinho, Ele caramelo. Mordeu o caramelinho, mordeu o dedo da tia. Mas Ive, ó, a ó a ciumenta aqui, ó. bagunça. Uhum. Tá, Caramelinho meu tem 3 amor, meses, já tá Caramelinho tem 3 vacinado, meses, vermifugado. ora. Já tem até microchip. Ai, já tem microchip, amor. Facilo. Cássia, conta pra nós quantas pessoas hoje fazem parte aqui do abrigo, trabalham contigo aqui. Nós somos 4 na gestão. Ei, vocês, que bagunça! Vamos brigar agora, né? Na TV, ó, tá ao vivo, vocês se comportem. Nós somos 4 gestores e nós temos 2 tratadores que ficam em tempo integral aqui conosco e cuidando dos animais. E temos a veterinária, que é a Cristina Cordonis, que vem dar todo o suporte durante a semana para nós. E agora a gente conheceu aqui, como é que é mesmo o nome dela? Essa é a dona Raquel. Essa é a dona Raquel, olha só, pessoal. Ela tá quietinha ali, Bem, deixa a Lupe. tia... Eu posso chegar nela? Aham. Posso? Oi, Raquel. Oi, meu amor. Desde quando a gente chegou, ela tá quietinha aqui, né, Cássia? Ela fica deitadinha. Então, Ela é mais no ela é canto uma dela. senhora idosa? É uma senhora idosa. A Raquel vai fazer seus 17 anos já. 17 anos. E tu tens muitos casos de animais assim mais idosos? Vou dizer que 30% dos animais que estão conosco hoje são animais idosos e animais que é aquela coisa que a pessoa vem aqui visitar, ai que bonitinho, mas eu não teria como hoje, não tem como cuidar, não tem como dar o cuidado. E tu vê que num abrigo com 117 cães eles conseguem ser cuidados. Então, 117 cães tu tens hoje. 117 cães. E tu tens só cães? A gente aqui, fisicamente, a gente tem só cães, tem 2 cavalos e as galinhas, mas a gente tem em torno de 40 gatos também, um lar temporário que a gente faz todo o cuidado de longe, porque a gente ainda não tem um gatil aqui no sítio. Cássia, a gente tá aqui, né, na entrada aqui, que é o primeiro galpão, né? Uhum. E estamos com vários cães aqui pertinho da gente. Mas a Sim. gente vai conhecer depois os outros galpões que tem mais animais. Como que tu faz para que eles tenham um momento assim de lazer, que eles possam passear? O sítio é lindo, é enorme aqui, né? Sim. Como é que tu faz para organizar? Nesse momento a gente tem 2 cachorródromos construídos, que eles foram construídos bem improvisadamente, que vocês vão ver depois. Eles inclusive estão bem remendados, porque é no momento que a gente está conseguindo fazer. Mas a gente solta eles, faz um sistema de rodízio entre eles. Todos eles vão um pouquinho para o cachorródromo durante o dia. E todo final de semana a gente tem um grupo de voluntários bem legal, Romário, que vem aqui nos visitar no sítio, nos ajudam com a limpeza, nos ajudam com os passeios. Então, todo final de semana, pelo menos uma vez no dia, todos eles saem para passear por todo o sítio e durante a semana eles têm um cachorródromo para aproveitar. Infelizmente, o nosso cachorródromo ele é baixinho. A gente tem um exemplo do Romário, do atleta, que pula pula. muito alto. Então, tem cães de grande e grandíssimo porte, que são cães bem grandes, que eles não conseguem aproveitar o cachorródromo quanto os médios e os pequenos, porque o cachorródromo é pequeno, ele bate no meu peito, assim, de altura. Então, infelizmente, eles ficam só no passeio guiado com os nossos tratadores. E como é que o pessoal pode fazer se ele quiser vir aqui ajudar nessa questão de passear, de dar uma voltinha, ajudar nessa questão do lazer, do passeio dos animais no final de semana? Claro, eles podem chamar a gente ali pelo Instagram, que a gente envia o link do grupo do WhatsApp, que a gente tem um grupo onde fica todos os nossos voluntários, e ali a gente bota a escala dos voluntários, quem vem, quem não vem, caronas e tal, e a gente já divulga por ali todos os mutirões que a gente tem de construção, de limpeza, de organização. Então, todo mundo que quiser se voluntariar, fica o convite. Chama no Instagram que para entrar no grupo do WhatsApp. Exatamente, só chamar ele no Instagram que a gente manda. Maravilha, maravilha. Qual que é o maior desafio do abrigo hoje? Se manter. Eu acho que com certeza é o financeiro para se manter e o financeiro para melhorias, porque a gente está com caixa hoje com R$50. A gente tem baias que vocês vão ver estão vazias por falta de manutenção, por não ter dinheiro para conseguir fazer essa manutenção adequada. O próprio cachorródromo, daqui a pouco a gente vai não conseguir utilizá-lo, tem furos nas grades, tem buracos no chão, então a falta de material é um grande problema para nós hoje em dia, e com certeza um apoio que a gente precisaria para conseguir se manter tanto com a ração quanto com os materiais de construção, que é os
itens mais caros assim do nosso dia a dia. Então pode ser doação da ração, vocês orientam ali o tipo que Exato. precisaria, né? Pode ser a doação da ração, pode ser doação de material de construção. Com certeza. Que já ajuda. Que já ajuda. Eu sei que tem bastante gente que não gosta do valor de doar um valor financeiro e a gente super entende. Então, se quiser doar um material de construção direto de uma ferragem, ou tu tem uma ferragem e quiser contribuir, com certeza a gente vai ficar super feliz com essa doação. Vai ser muito bem-vindo, Vai né, ser Cássia? muito bem-vindo, de qualquer forma. Recentemente a gente teve, né, na mídia, assim, ganhou muito espaço na mídia a situação do cão orelha, né? Então eu queria que tu nos falasse se tu já recebeu, vocês já receberam aqui no abrigo um cãozinho assim muito machucado que vocês viram que tinha sido torturado para cuidar, vocês já passaram por essa situação? Nós temos o Galgo, que a gente teve uma feira de adoção agora no Shopping Praia de Belas no final do ano. A gente estava organizando as coisas para ir para a feira quando a gente se depara com um latido dos cães soltos e um choro. E embaixo da casa, aquado num canto, estava o Galgo, extremamente magro, como se a corda que tivesse no pescoço dele tivesse cortado o pescoço dele de tão apertado ou de puxarem ele, enfim. Ele estava com um rasgo de fora a fora no pescoço, todo comido por bicheira, virado em berne, enfim, ele estava literalmente bem destruído. A gente tem vídeo dele, inclusive quem quiser acompanhar no nosso Instagram. E hoje ele está se recuperando ainda, ele passa por exames de sangue semanalmente, porque ele teve uma anemia muito forte, ele chegou aqui literalmente entre a vida e a morte, e ainda está com problema de ganho de peso, a gente ainda está tentando ajustar as vitaminas, mas com certeza esse foi um caso bem marcante que a gente recebeu aqui no sítio e que a gente ainda luta para conseguir manter ele vivo. E ele foi encontrado aqui na casa. Ele entrou aqui para baixo da onde a gente está e se escondeu no canto da casa. Para pegar ele dali, guria, ele tava com muito medo. Foi bem trabalhoso. Ele foi bem maltratado. Ele tava com muito medo de que ele até hoje ele ainda tem medo de toque físico, de aproximação, por ter bastante traumas. A gente não sabe de onde ele veio, como ele veio e o que aconteceu com ele, mas é um caso, eu acho que de todos os nossos casos é um dos casos mais marcantes assim para nós. Muito obrigada, Cássia. A gente fica muito feliz de tu ter nos recebido aqui para esse bate-papo. E agora, pessoal, a gente vai continuar a nossa visita ao local e você vai nos acompanhar. Então, ali a gente vai conhecer primeiro o galpão. Primeiro o galpão e depois a gente conhece as mini-vilas, que a gente chama. Que é onde eles têm já um espaço de soltura dentro da própria baia, tem um pátiozinho, o seu próprio espaço, que é o que a gente entende como qualidade de vida hoje em dia, né? Eles terem o seu próprio espaço de poder brincar, ter um sol, voltar para dentro da baia se quiser. E esse é o nosso sonho, conseguir para todos terem a sua casinha com o seu quintalzinho, poder tomar seu solzinho e brincar durante o dia. Cássia, muito obrigada por nos receber aqui no abrigo do Gasômetro. A gente ficou muito feliz de conhecer o trabalho de vocês. A gente sabe que o trabalho com a causa animal envolve muito amor, muita dedicação, muita abnegação. Vocês acabam vivendo para a causa, né? Exatamente. A gente conversou com alguns convidados no estúdio e eles passaram sempre isso, assim, muito amor, muita dedicação pelos animais, por essas vidas que enchem a nossa vida de alegria, de amor, de carinho. Nossos motivos diários. Exatamente, então quero te agradecer por ter nos recebido aqui, viu? Nós que agradecemos a presença de vocês e quando quiserem vir, são sempre bem-vindos. Ah, e a gente coloca também o programa à disposição, se vocês precisarem fazer alguma campanha, divulgar, só me avisa, manda um WhatsApp ali que a gente faz a propaganda. Maravilhosa, muito obrigada, pessoal. Atualidades, conversa sem mistério, pra ter notícias